Tá? Ó, já tá gravando, hein, professor? Beleza, então, ó. Vamos lá, a gente vai terminar o Mayombe e eu vou começar a falar do Nove Noites, né? Vou dar continuidade ao Mayombe e depois, logo a seguir, a gente corta não, a gente começa a falar do último romance, né? E termina na quarta-feira com Nove Noites. E aí eu vou fazer os cotejos, vou apresentar uma listinha de cotejos entre todos os livros, né? As possibilidades do que podem cair, o que com o que. As aulas de vocês terminam dia 23 agora, quarta-feira? Sim, só que eu acho que a gente vai ter, acho que 28, 29 e 30 ainda. Ah, ainda Algumas tem, aulas. né? Uhum. E depois em janeiro vai ter ainda, vocês sabem, não? Não, aí não. Eu não E sei, a pelo FUVEST é menos. quando, hein? A FUVEST é 21, não é? É 10 de janeiro. 10 de janeiro? Uhum. Tá. E a segunda fase em fevereiro. Aí eu não lembro, eu acho que sim. Então vamos lá, ó. Final de fevereiro, Manu, segunda fase. Quanto? Ah, isso entrou. Quando? No final de fevereiro. E a primeira, 10 de janeiro. Isso. Tá, Meu computador, ele resolveu reiniciar, que ele tinha que atualizar na hora que eu fui entrar. Ó, vamos lá. A gente já falou na semana passada do contexto histórico do Mayombe e agora a gente vai começar a falar das características literárias do livro propriamente dito, tá? Uma coisa que é super importante é a definição do narrador em Mayombe. É uma questão que já apareceu na segunda fase da FUVEST, tá? E a pergunta era para você caracterizar o narrador em Mayombe. Você pode caracterizá-lo da seguinte maneira. É um narrador fragmentado, então é uma fragmentação democrática ou polifônica, e polifônica, na verdade, né? Ou não, e polifônica. Democrática por quê? Porque você tem um narrador onisciente, em terceira pessoa. Esse narrador impede que essa fragmentação torne o enredo caótico. Na medida que esse narrador ele dá a outros micronarradores a possibilidade de expor o seu ponto de vista sobre a guerra. Então, por isso que ele é democrático. Ele diz assim, quem vai falar agora é você. Aí vem o micronarrador, assume a primeira pessoa e começa a falar. Quem vai falar agora é você. Aí vem esse narrador, assume a primeira pessoa e por aí vai. Então, ele é democrático por conta disso. Ao mesmo tempo, esse narrador também é polifônico. Por que ele é polifônico? Justamente por essa democratização das vozes. Isso faz com que você tenha, no romance, uma polifonia narrativa. Que você tenha várias vozes narrativas. E cada voz vai abordar um determinado aspecto ou um determinado ponto de vista da guerra. Então, o narrador do Mayombe e a pergunta da FUVEST era uma pergunta, pessoal, bem explícita. Caracterize o narrador de Mayombe. Ponto. A pergunta era essa. Tá? Eles colocaram o quê? Eles colocaram um fragmento, acho que do capítulo 3, onde você tem uma descrição da floresta, e esse fragmento servia de álibi para as duas questões. Para você caracterizar o narrador e para você descrever o clima e descrever o clima, né, do norte da região onde se encontrava o Mayombe. Tá? Então, você tem no romance uma polifonia. O que é polifonia?
vários focos narrativos. Você tem um narrador onisciente que dá uma unidade ao enredo, mas este narrador se intercala com as vozes de cada personagem que narra em primeira pessoa os fatos. Então, esse narrador, ele vai controlando, tá? Você tem micronarradores que são espécies de títeres, né, de fantoches, e o narrador central que vai controlando. Quem vai falar agora é você, quem vai falar agora é você, quem vai falar agora é você. O que é interessante nessa narrativa? Cada narrativa que é narrada por esse micronarrador tem características específicas, tem a sua especificidade. O que são essa especificidade? Ele vai apresentar na sua narrativa a sua visão de mundo, a visão que ele tem de guerrilheiro da luta, a visão que ele tem da floresta, né? A visão que ele tem para com o outro, né? Para com a diversidade étnica e cultural, né? De cada integrante da guerrilha, o que faz com que no Mayombe nós tenhamos um ecletismo narrativo, na medida que cada narrador tem um ponto de vista cultural, ético, religioso, moral, diferente. E por que isso acontece? Porque você tem ali reunidos no meio do Mayombe várias tribos em prol da luta, né? Várias tribos que possuem um inimigo em comum, que são os portugueses. Só que essas tribos, como eu já disse, internamente, elas apresentam diferenças étnicas, sociais, etc. Então, nós temos dois problemas, o que eu já disse. Problema número 1, que é um problema macro, que é o que motivou a Guerra do Mayombe. Vamos expulsar os colonizadores. Vamos expulsar os portugueses. Expulsando os portugueses, precisamos resolver um problema interno, que são as nossas diferenças culturais, né? Por isso que o Mayombe se torna interessante, porque ao fazer isso, o Pepetela promove um processo de desidealização dos guerrilheiros, um processo de desheroificação dos guerrilheiros. Porque se eu falo em guerra, em romance bélico, eu estou falando de épico. E o épico, né, o gênero épico, tem esse pressuposto, né, a Guerra de Troia, né, que durou 10 anos. Né? Quem é que realiza a Guerra de Troia? Os gregos, né, que são a representação dos heróis com características míticas, né? O Aquiles, né? Com características sobre-humanas, etc. Ulisses, né? O Odisseu, o próprio Enéas, né? Depois na Eneida. Então, isso é próprio do gênero épico. Então, o herói do épico é o herói perfeito, né? Sem defeito. Quando no Mayombe ele coloca esses guerrilheiros e esse guerrilheiro que está na mesma guerra não aceita o outro guerrilheiro porque ele é de uma cor da pele diferente, porque ele é de uma religião diferente, né? Porque ele vem de uma cultura diferente, o que o Pepetela está falando é expondo as feridas da guerra. Ele está dizendo que os heróis da guerra não são tão perfeitos assim, né? E aí a gente cai em dois elementos. Então, esses heróis são mais humanos e esses heróis se aproximam mais da figura dos heróis modernos, né? Jean Valjean dos Miseráveis, né? O Robinson Crusoe, né?
Você tem um herói aí caminhando para o conceito de anti-herói, né? O que caracteriza o herói moderno? É a sua humanidade, é os obstáculos que ele tem que enfrentar e, principalmente, o seu caráter, né? O que modula o herói moderno, que é o herói humano, são as suas escolhas, escolhas essas baseadas no seu caráter, né? Então, os heróis do Mayombe, por isso que, nesse aspecto, o Mayombe sai da esfera neorromântica, onde ele estava, totalmente idealizado, porque defende uma identidade nacional, porque você tem o nacionalismo, né, em prol de Angola, e ele passa para a esfera do neorrealismo, né? Eu falo neorrealismo porque é um romance contemporâneo, né? E é neorrealista por quê? Porque o Pepetela expõe, denuncia essas fissuras, essas feridas internas que não deveriam existir, uma vez que todos estão ali em prol da nação, tá? Por isso esse ecletismo narrativo, né? Porque só o fato de você ter várias vozes e cada voz está na primeira pessoa, a primeira pessoa já te joga para um lugar de subjetividade, porque você vai expor o que você está sentindo, você vai expor a sua visão de mundo, que é diferente da visão do mundo, né? De uma pessoa de uma outra religião, de uma pessoa de um outro lugar. É só você pensar na metáfora do Brasil, é só fazer uma analogia com o Brasil, né? A maneira pela qual os paulistas contemplam as outras regiões do Brasil é um olhar de arrogância, né? A maneira como o pessoal do Sul contempla o pessoal do Nordeste é uma maneira extremamente arrogante, não é? Aqui em São Paulo, os paulistas chamam os nordestinos de baiano. Tudo que é do Nordeste é baiano. Você vai no Rio, eles trocam, não é baiano, é Paraíba, né? Só que esse tom não é um tom de caracterização universal, os nordestinos, os baianos, é um tom pejorativo, né? É um tom de rebaixamento, né? E isso vale para questões raciais, né? Você não chama de negro, você chama de moreninho, né? Para questões relacionadas ao gênero, né? As opções sexuais, Quer ver né? quando diz Aquela escurinho? bichinha, nossa, é horrível. É bem Aquele escurinho. pejorativo, né? Aquele Nossa, é como ele viadinho. é escurinho. Me dá É nos o nervos. escurinho. Você conhece fulana? Quem? Uma escurinha. Qual o problema se dizer? Conheço. É uma negra? Qual que é o problema de dizer? Não tem problema nenhum de dizer. Conheço. É uma negra? Né? Não, é uma escurinha, né? Então, esse escurinho aí tem um preconceito embutido, né? É esse preconceito que vai explodir no meio da selva, né? Porque o que é o Mayombe? Você tem um encarceramento ali, né? Que inicialmente seria positivo porque eles estão se reunindo pelo processo de independência, mas que acaba sendo negativo na medida que esse encarceramento expõe o que os guerrilheiros têm de pior. Ou seja, esses guerrilheiros não são tão heróis assim. Muito pelo contrário. Eles são humanos, né? E hoje é um grande dia, né, gente? Só abrindo um parênteses, Júpiter com Saturno em conjunção, né? Hoje é uma nova era mesmo, porque Júpiter é a representação paternal, né? Júpiter é o pai, pá.
né? E Saturno são as leis, são as regras, é a rigidez. Então, quer dizer, graças a Deus, né? Essa posição vem para colocar ordem, né? Porque o mundo está virado de cabeça para baixo, se você pensar, né? E se você levar em consideração a simbologia, voltando no tempo, né, de como esse fenômeno astrológico ele é considerado como a estrela de Belém, né, já aponta por essa ideia de renascimento, de que algo bom vai renascer, né, vai acontecer, né, algo bom nasceu, né, que é Cristo, né, você tem toda uma mitologia atrás. Então é altamente positivo esse e significativo e simbólico, isso bem num ano como esse, né? Enfim, eu estou aqui esperando, né? Se a chuva parar, para quando acabar a aula, para eu ir lá ver pelo menos os anéis de Saturno, né? Não vai dar para ver que eu não tenho binóculo, mas dá para ver. Bom, vamos lá. Traço comum do Mayombe, tá? Todos os personagens do Mayombe, todos esses narradores apresentam algo em comum, que eu já falei o que é, insatisfação quanto ao colonizador. Essa insatisfação contra os portugueses vai se chocar com os interesses particulares de cada um, na medida em que cada narrador representa uma determinada cultura, uma determinada etnia, uma determinada aldeia ou um determinado estado, certo? O livro inteiro é dividido em 5 capítulos mais um epílogo, tá? Você tem um narrador em terceira pessoa e todos os demais em primeira pessoa. Cada narrador é a representação de uma tribo diferente e da sua respectiva cultura. Uma coisa que é importante, como que esses narradores, eles vêm marcados, tá? Poucos são nomeados, tá? E eles vêm marcados pelo seu nome de guerra, o que sugere uma alegoria. Só que antes do nome, você tem eu sou fulano, eu sou fulano, eu sou fulano, eu sou o narrador, blá, blá, blá. E sempre tem essa presença do eu sou, tá? Isso faz do Mayombe um elemento moderno, né? Quer dizer, um romance moderno. Isso a gente não pode esquecer, né? Um elemento de inovação, tá? Então, o narrador, então ele faz questão de dizer, de se impor, né? Eu, um narrador, sou teoria, né? Um dos capítulos mais bonitos, eu acho, o primeiro capítulo, tá? Um dos personagens que eu mais gosto, teoria, é um dos que tem mais capítulos, inclusive, né? Aí tem eu, narrador, sou teoria, aí depois ele vira e fala, eu, narrador, sou capitão, eu, narrador, sou comissário, e por aí vai, tá? Alguns personagens ou alguns narradores, né, que a gente vai encontrar aí e o que cada um representa. Então, o teoria, tá? Que é o professor da base. Então, se ele é professor, ele é dotado de conhecimento em relação aos outros, tá? Uma questão importante desse narrador, ele é mestiço, o que aqui no Brasil a gente chamaria de mulato, tá? É que lá eles não usam o termo mulato, né? Lá em Angola, a mistura do branco com o preto é mestiço. Aqui, para a gente, o termo mestiço ele é mais amplo. Ele não agrega só branco mais negro, né? Mas ele abriga branco mais índio, né? O que fez cair por terra aqueles nomes, né? Mameluco, não tem aquelas que existiam quando a gente estudava, né? Branco com índio é mameluco, índio com negro é cafuso. Eu nem sei, nem lembro mais, né? Só que o termo lá na Angola, mulato, não existe. O termo mulato foi um termo cunhado no Brasil na época no final do século XIX.
quem fala do termo mulato é o Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala. Tá? Mulato vem de mula, né? Que é um animal que é fruto da união do cavalo, do jumento com a égua, e a mula tem uma especificidade. Ela trabalha bastante, você pode, né, colocar peso que a mula aguenta, e a mula é um animal estéril, ela não procria. Então, da palavra mula veio mulato. O que é o mulato? É a mistura do branco com o negro. O mulato, ele não tem a pureza, entre aspas, do branco, mas ele também não é totalmente negro. Ele tem um tom de pele mais clara. E o mulato, dentro do contexto do século XIX, no período da escravidão, o mulato não serve para nada. Não tem serventia nenhuma. O romance naturalista no Brasil, do Aloysio de Azevedo, começa em 1881, o naturalismo, junto com Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a publicação de um romance chamado O Mulato, onde você tem a história de um advogado chamado Raimundo, que é apaixonado por que é um rapaz normal é ótimo, né? Ele é moreno, tá? Apaixonado por uma moça chamada Rosa, e ele tem um grande inimigo que é um padre branco. Só que o Raimundo não sabe da sua desgraça, né? Ele não sabe da sua ascendência. Ele transita na alta sociedade, etc. e tal, e a sua ascendência é descoberta pelo padre, que é apaixonada pela Rosa. E aí você tem uma novela ali, né? E quando ele descobre que ele é mulato, aí todo mundo descobre, ele sofre preconceito. Enfim, o romance termina com o Raimundo se suicidando e o padre se casando, deixando de ser padre, se casando com a Rosa, né? Esse livro, O Mulato, ele marca o início do naturalismo no Brasil, tá? Então, o termo mulato vem justamente daí. Lá em Angola, eles não usam mulato, eles usam mestiço, tá? Que agora ficou bem mais complexo, né, Isa? Porque agora você tem pardo. Você preencher aquelas listas lá no vestibular é pavoroso, porque você fica confuso para se identificar. Você é branco, você é mulato, você é pardo, mas o que é ser pardo? Então, eu questionei isso quando eu fui falar lá na São Francisco, porque que definição de pardo eles seguem? Porque o IBGE tem uma definição de pardo. Então, que definição de pardo eles seguem? E ninguém soube me dizer. Porque o IBGE, a definição do IBGE é que filho de homem escuro e mulher branca, ou vice-versa, são pardos. Então, não é a cor da pele. Mas isso daí é na primeira geração ancestral ou geral? Porque se for geral, todo mundo é pardo aqui no Brasil. Pois é, mas essa é a definição do IBGE. Não é? Porque se for então, assim, não, primeira geração de ancestrais é pardo, pai e mãe. Você nasceu branco, mas o meu pai era negro e minha mãe era branca. Então eu sou pardo, apesar de ser branco. Não é? Então, quer dizer, eu sei que tem algumas bancas heteroétnicas que eles caracterizam isso pelo fenótipo, não é isso? Eles pela cor da pele, pela textura do cabelo, pelo formato do nariz, pela boca, né? E pela cor da pele. Mas se você Isa, se você olhar para mim, por exemplo, eu sou uma aberração, digamos assim. Vou explicar por que uma aberração. Porque eu sou muito branco, você está vendo? Sim. Você já me viu pessoalmente. Você sabe, eu sou branquelo. Mas, fenoticamente falando, eu tenho todas as características negras.
porque o meu avô era negro. O meu cabelo ele é crespo, o meu nariz ele é mais achatado, os seios da face são mais protuberantes, os lábios são grossos. Eu tenho todas as características negras, só que eu sou branco, pareço uma lombriga. E aí? Então, eu levantei esse questionamento porque, assim, além de mim, porque meu avô também era negro, eu trabalho num quilombo e tem meninas lá que são brancas e loiras, só que o pai é negro e elas viveram a vida inteira. O pai nasceu lá, a avó nasceu lá. Então, eles não têm direito à cota negra. Eles não têm. Não A não tem. ser, não. No Paraná, tem algumas universidades que reservam vaga especificamente para quilombola, independente de cor nada. Você tem que comprovar que você reside no quilombo. Mas ele, Mas por eu exemplo, acho que mesmo se o cara fosse branco, e se ele comprovasse que ele tem, sei lá, até a segunda geração de ancestrais, um elemento negro, eu acho que ele deveria ter direito. entre achar, eu também acho. Mas, mano, não entra. Eu te falei, a Sofia, eu fiquei muito puta, porque o pai dela é muito negro, muito. Sabe o que eu Mas ouvi? ela nasceu branca. Sabe o que eu ouvi de uma amiga minha que trabalha numa banca heteroétnica? Ela trabalha nessa banca. E eu ia prestar direito na Sanfran, e eu ia prestar para cota, para PP, para PPI, preto, pardo, indígena. indígena, né? PPI, e eu sou aluno de escola pública, que estudei a vida inteira só em escola pública. Então, eu ia prestar para cotas para negro, para pardo, de escola pública. Aí eu virei e falei assim, mas será que eu passo? Porque eu tenho, não, mas eu sou branco. Ela virou para mim, virou para mim e falou assim, só que aí eu não tive coragem. Ela virou para mim e falou assim, faz o seguinte, você tem características sim, mas você é branco. Quando chegar em dezembro, para de fazer. Ela falou isso. Para de fazer a barba, deixa a barba crescer. Em outubro, não corta mais o cabelo. Porque como o seu cabelo é crespo, ele vai crescer assim. Aí, se você passar, se você precisar de banca, o seu cabelo vai tá black power. Você usa aqueles pentes, vai ter assim, aí pronto, não tem como eles falarem que não. Aí eu falei assim, não, deixa eu concorrer com só aluno de escola pública mesmo, porque vai que eu consiga passar, e aí chega lá, eles me bloqueiam por causa da cor da pele, e aí eu vou ficar mal, e aí entra uma questão étnica, eu vou ficar numa questão também ética, será que eu sou, será que eu não sou? Então, para evitar isso, eu vou concorrer com só aluno de escola pública, né? Mas eu acho que eu teria direito, né? Porque, tipo, mas você já sofreu preconceito por ser assim? Não, nunca sofri preconceito. Eu já sofri. Imagina, eu que sou branquela, água, em Santa Catarina, elas me chamavam de nordestina, aquela negra nordestina. O porteiro do prédio não me dava as correspondências porque ele achava que eu era empregada da casa. E aí um dia ele disse assim para outra pessoa, eu morava com uma senhora, ele disse para ela, eu não entrego as cartas para a negra nordestina, ela já passou aqui e perguntou se tinha correspondência. Nossa. É assim, o porteiro do prédio, em Blumenau. Fui barrada no banco porque eu fui fazer um depósito com cheque de um valor alto, pediram meus documentos. Eles são bem mais resistentes, né? O Sul, Eles são né? extremamente racistas. Racistas, né? É que eu não quis dizer a palavra, eu quis ser fazer um pouco de eufemismo, mas eu sei que eles são bem racistas. Enfim, então, mestiço, teoria, professor de base. Mundo Novo, olha a analogia, né? Mundo Novo, ele é um marxista, né? Então, quer dizer,
isso, na verdade, é a representação do olhar do Pepe Tela, né? Que acredita que o marxismo é a forma de se instaurar um mundo novo, né? Porque o Pepe Tela é marxista, pelo amor de Deus. O Pepe Tela é comunista, declarado, né? Teve toda uma formação com padre, com tio, leu os socialistas, tem toda uma formação. É um romance comunista. Tem gente que caracteriza o Mayombe um romance, o que eles chamam de romance vermelho. É igual Capitães da Areia, do Jorge Amado. Romance vermelho é romance comunista, tá? Ideologicamente falando. Muatianvua, que é o personagem destribalizado, que é o nômade, né? Nômade, que é fruto da mistura de raças, não tem identidade alguma, tá? Ou não se vê, porque a diferença dele para o mestiço, porque o mestiço se vê como mestiço. Ele defende essa identidade mestiça. Eu sou mestiço. O meu pai era comerciante português, como a gente vai ler. A minha mãe é preta como a terra do café. Eu sou mestiço. Eu sou quase. Ele se vê, né? É a diferença para esse personagem destribalizado. Ele não consegue encontrar uma identidade, tá? Que eu acho que é o que acontece muito aqui em São Paulo, tá? Em São Paulo você tem essa destribalização, né? Porque Minas talvez um pouco, né? O norte não, porque o norte é bem específico. É aquele moreno acinzentado, né? Com traços indígenas, né? O nordeste bem específico, né? O sul bem específico, branco, de olhos claros. Agora, chega aqui no sudeste, é bem difícil você conseguir definir, né? São Paulo, por exemplo, é muito difícil. A heterogeneidade étnica aqui é muito gigantesca. E é engraçado a gente refletir sobre a cor do negro no Brasil. Se vocês perceberem, o negro no Brasil sofreu um processo, é horrível falar isso, mas de embranquecimento. O negro do Brasil não é negão. Sabe aquele negão africano? Que a gente chama de negro retinto, o negro mesmo, que são os negros haitianos que chegam aqui, com aquela cor, né? Negro mesmo. O negro brasileiro, que não é mulato, ele tem um tom de pele mais claro. Isso, obviamente, por conta da mistura de raça, né? Do português, né? Do índio, fez com que o negro brasileiro tivesse um tom de pele mais claro. Eu acho lindo aquele tom de pele do negro brasileiro, eu acho maravilhoso. Onde você tem o negro mesmo aqui no Brasil, não que os outros não sejam negros, mas o negro como o negro africano é no Rio de Janeiro e na Bahia. Na Bahia você tem o negro, né? Não que não, aqui não tenha, vocês entenderam, né, gente? Quis dizer, tá? Temos dois personagens importantes que mantêm uma relação paternal aí, filial. É o Sem Medo, ou seja, um personagem corajoso, tá? E o comandante do grupo, que é o pupilo do Sem Medo, tá? Eles mantêm uma relação de aprendizagem ali, né? Onde o Sem Medo constantemente está ensinando, através de provérbios, através da experiência de vida, né? Coisas para o comandante do grupo, tá? Sem Medo tem essa personalidade formada, tá? Temos também a figura do comissário, né? Que passa por ritos de passagem, né? É preciso deixar o mundo lá fora, né? De fora do Mayombe para lá, e aqui você vai aprender a ser gente.
Isso é importante porque pode cair uma questão com o campo geral, né? Se a gente pegar e fazer um cruzamento de aprendizagem, você tem Mayombe se aprende. Fora do Mayombe, você está alienado. É preciso que você saia da cidade e vá para o Mayombe, para aprender a ser homem. Se você pensar no campo geral, é o contrário. O Mutum, que também é natureza, te aliena. É preciso que você saia do Mutum e vá para o mundo, que é o campo geral, que é a cidade, para você aprender a ser homem, para você deixar de ser menino. Então, pode ter uma questão relacionando a presença dos espaços, né? E o que esses espaços, principalmente a cidade e o campo, ou melhor, a cidade e a natureza, representam para os personagens. Aí você vai cair em 2 grandes espaços, né? Aí você vai cair em 3 obras, né? Você vai cair no Claro Enigma, porque o Drummond faz o mesmo movimento que os guerrilheiros do Mayombe, né? O Drummond sai da cidade e vai para Itabira, né? Você tem o Mayombe, onde os guerrilheiros saem da cidade, vão para o Mayombe, e em oposição você tem o Campo Geral, onde sai do Mutum, vai para a cidade. Pensa na natureza como micro, a cidade como macro. No Campo Geral é do micro para o macro. No Claro Enigma é do macro para o micro. No Mayombe é do macro para o micro. Então, é interessante pensar nessa relação do espaço, né? Fuvest gosta muito disso, né? Como que o espaço é mostrado no romance e como o espaço interfere nos personagens, né? Como que o espaço muda. E é claro, gente, como é que eu pude me esquecer? O que acontece aqui? A mesma coisa, do macro para o micro. Sai da cidade, que é Nova York, que é os Estados Unidos, né? E vai para o Xingu. E o que é o Xingu? O Xingu é o inferno, né? O Xingu é o lugar onde os índios foram arrastados. Ele fala isso aqui, né? Onde os índios foram arrastados. Então, quer dizer, aqui você tem uma natureza que é diferente dessa natureza. Essa natureza é mãe, que protege. Essa natureza aqui, ela não protege. Muito pelo contrário, ela maltrata, né? Que é a natureza que vai aparecer no 9 Noites. Tanto que o Buell Quinn, que é o cara lá que o jornalista investiga, se suicida no meio do mato, né? No meio da floresta, da tribo lá dos Craô, né? Na presença de 2 índios, né? Então, tem uma relação também aqui do espaço, né? Como é que esse espaço aqui interfere. O comandante é a representação do herói épico, né? Comandante, aquele que comanda, aquele que monta as estratégias, etc. E o comissário, né, que está aprendendo, ele é o herói romântico repleto de falhas, tá? Que sempre erra e aprende, que é característico do herói moderno, né? Do herói romanesco, tá? Temos também, é uma coisa que eu já falei, o nome dos personagens são todos alegóricos, eles são apresentados através dos nomes de combate. Uma coisa que é fundamental, no Mayombe há uma humanização dos personagens, e essa humanização expõe as entranhas do movimento,
guerrilheiro, tá? Então, teoricamente, como eu já disse, esses personagens deveriam ser heróis. Eles irão ser vistos como herói. E é o movimento que a Cecília Meirelles faz no Romanceiro da Inconfidência. Ela já pega um quadro que está pintado no imaginário do brasileiro, né? De que todos os inconfidentes são heróis. A partir desse quadro que já está pintado no imaginário dos brasileiros, ela poetiza, tá? Mas claro que eles não são heróis, né? Eles são humanos. No Mayombe, você tem uma humanização dos personagens na medida em que, após expulsar os portugueses, eles pensam de maneira mesquinha, né? Agora, né, Angola vai ser desse jeito, vai ter essa religião, vai ser ideologicamente dessa maneira, né? É como se você tivesse uma luta de estados ali, expulsou o português, quem é que vai vencer? Né? E que entranhas são essas que são expostas? Gente, racismo, corrupção, machismo. Vamos pensar o seguinte, a maioria dos países africanos sofreram um processo de independência tardio, tá? Então, o que acontece aqui no Brasil ou nos países da Europa ou, né, da América, do ponto de vista negativo, na África é potencializado 10 mil vezes, né? Então, o racismo lá é maior, a corrupção lá é maior, o machismo lá é maior, a pobreza lá é maior, né? Tudo lá é pior. E a grande contradição é que é um continente extremamente rico, né? É um continente riquíssimo, com muitas riquezas. Então, vai explodir no Mayombe e ele vai fazer questão... Porque vamos pensar, eu estou em 1970, vou escrever um romance sobre o processo de independência do meu país. Eu vou idealizar esse romance, até porque eu participei da guerra. Então, eu sou um herói da nação. Ele não tinha, por exemplo, a necessidade de expor racismo, corrupção, machismo. Ele faz isso. E, ao fazer isso, ele humaniza os personagens e tira deles a heroicidade, o caráter heróico. Então, esses personagens passam a ser humanos. Tá? Há no Mayombe uma aproximação com a Odisseia, tá? Porque o grande protagonista da Odisseia, que é Ulisses, ele é humano. Ele é muito mais humano do que herói, né? Ulisses, né? O grande epíteto, né? O grande adjetivo que define Ulisses é astúcia. Ele é astucioso, astuto, né? Então, é através da astúcia que ele sobrevive às armadilhas de Poseidon, que ele sobrevive 20 anos no mar. É através da astúcia e da esperteza que ele consegue escutar o canto das sereias, que ele vence os ciclopes, né? E essa astúcia não é uma característica divina, né? Não foi dada por deuses. Ele nasceu com isso, uma característica humana, né? Então, é um personagem muito humano. Tanto que, quando ele volta para Ítaca, ele não é mais o mesmo Ulisses bonito, se você ler a Odisseia. Forte, vigoroso. Ele volta velho, fraco, com o rosto todo enrugado pelo tempo. E sabe como ele é reconhecido? Por uma cicatriz que ele tem na perna, que a babá que reconhece, se não me engano, a ama de leite dele que reconhece.
Porque quando ele era criança, ele foi machucado por um javali, e esse javali fez com que ele tivesse na perna uma cicatriz. Então, quando Ulisses volta 20 anos depois, nem a própria Penélope o reconhece. Quem o reconhece é a ama. Ela começa a chorar, fala assim, Ulisses voltou por conta da cicatriz, porque pelo rosto o tempo tinha passado. E o tempo não passa para os deuses. Estão entendendo? O tempo não passa para os heróis, mas para os homens o tempo passa. Né? Então, isso faz a aproximação do Mayombe com a Odisseia, porque os personagens do Mayombe são humanos, eles não são deuses. Tá? O romance apresenta uma exceção, que é uma personagem que se chama Ondina. Tá? A Ondina é a única mulher do romance que tem voz e ela perpassa toda a história. É uma mulher sedutora, atraente, inverso do machismo ao declarar os desejos. Então, por exemplo, ela tem um namorado e ela fala para ele, eu não vou me casar com você porque eu não tenho prazer sexual contigo e eu não sou obrigada a casar com alguém que não me dê prazer sexual. Né? Então, ela se impõe. Como assim? A mulher tem direito de ter prazer sexual. Então, eu vou me casar com alguém que me dê prazer. Então, ela questiona a atitude dos homens, né? Ela é a representação de uma nova África. Tá? Uma África questionadora, uma África nova, né? Que não está submissa aos homens, né? Ao machismo. Tá? Ela coloca em xeque valores liberalistas, tanto do ponto de vista moral, sexual, econômico, versus a tradição africana, né? Provavelmente deve ser a ideia de que a mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher foi feita para ser mãe, a mulher não pode trabalhar, né? A mulher tem que ficar em casa, cuidando da casa, cuidando do marido. O marido pode ter 3, 4 mulheres. Isso acontece muito, né? Em algumas tribos. Né? Então, ela tem essa representação aí. Tudo bem, David? David está aí? Tô sim, tô sim. Tudo bem até agora? Sim, sim. Ó, Mayombe é uma floresta no norte de Angola, com árvores com mais de 50 metros de altura, imponentes, de clima equatorial, tá? É uma região do norte de Angola produtora de metais e é uma região rica em petróleo. Por isso que você tem 3 frentes ideológicas, né, interessadas na região do Mayombe. Não são porque eles são bonzinhos e querem ajudar Angola a se libertar de Portugal, porque eles estão de olho naquela região que é rica em metais preciosos e em petróleo. Então, lembrando as ideologias, o MP, Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, que é ligado ao comunismo soviético, o FNLA, que é Frente Nacional de Libertação da Angola, que é ligado ao comunismo francês, e o UNITA, que é ligado aos americanos. Tá? Então, estão todos de olho. Na verdade, o que você tem? Uma troca de explorador, né? Na verdade, é isso. Né? Você vai oficializar Angola independente, quer dizer, Angola não pertence mais a Portugal, Angola é um estado nacional, mas continua sendo explorado
ou pela Rússia, ou pela China, ou pelos Estados Unidos, né? Que foi o que, de certa forma, aconteceu com o Brasil, né? O Brasil se tornou um Estado nacional, mas continuou a ser explorado pelos ingleses, né? Se expulsou Portugal, mas a exploração feita pela Inglaterra continuou, tanto que depois ela vai fazer pressão para a libertação dos escravos, precisava de mercado consumidor, né? Aquela coisa toda que você já sabe, tá? Nós temos no Wyoming uma antropomorfização da floresta, tá? Então, você pode falar em personificação da floresta, você pode dizer que a floresta sofre um processo de prosopopeia, tá? Ou antropomorfização. Então, ela se transforma em quê? Em mãe. Ela é a representação do quê? Da maternidade. De que maneira? Porque ela gera os homens. Tá? Ela gera os homens. Dicotomia, né? Ao mesmo tempo que, de maneira denotativa, essa floresta mata, porque ela é densa, ao mesmo tempo ela pare os guerrilheiros. Ela briga. Como? Os alimentando e os protegendo com as folhas verdes. Então, do alto, o uniforme verde misturado com as folhas verdes, você tem aí uma proteção. Além disso, os guerrilheiros se alimentam de sementes, espécie de amêndoas, que servia de refeição para os combatentes. Essas sementinhas recebem o nome de comunas. Daí o termo comunismo. Então, pode aparecer para você relacionar, né? De que maneira as sementes que sustentavam os homens do Wyoming representam de maneira metafórica os ideais embutidos no romance, né? Aí você responde, na medida em que o que alimenta os guerrilheiros ideologicamente é o comunismo, né? Daí a relação com a palavra comuna. Na verdade, não é a palavra, a semente não nasceu comuna, ela recebeu o nome de comuna porque foi dado pelos comunistas. Foram os guerrilheiros que denominaram aquelas sementinhas de comunas, numa referência de que o comunismo nos alimenta, né? O comunismo nos faz forte, né? Engraçado isso, né? Se a gente for pensar que nós temos um presidente que vem do exército e tem esse olhar para com o mundo, é muito estranho, não deveria, né? É que o exército do Brasil é uma exceção, né? O exército brasileiro já vem problemático, né? Desde lá do Floriano, enfim. Nome inspirado no comunismo, movimento apoiado pela União Soviética e pela China também, tá? Mas o mais forte é o MPLA, mais que o FNLA, tá? Aí eu separei um trecho para a gente ler, que é um trecho bastante bonito, que é um texto que discute a ideia de identidade. Uma coisa que vocês não podem esquecer, apesar dessas fissuras que são mostradas pelos guerrilheiros do Wyoming, o Wyoming é um romance romântico, ou melhor, com características românticas, porque discute primordialmente a ideia de identidade nacional, a ideia de criação de uma identidade nacional, está ali embutida.
tá? Então, o tema central do Mayombe é identidade nacional, a formação da identidade. O romance inteiro, tá? O que você tem que questionar é como que essa identidade vai ser formada, né? Os fatores que levarão à formação dessa identidade. Mas o romance fala de identidade, sim. Então, um trecho lá, primeiro capítulo, tá? Que vem ainda em negrito não, vem em itálico. Muito lindo esse trecho, né? Logo no primeiro, quando você abre, esse trecho que está aí, esse trecho aqui, ó. Aqui está um... Né? Vai descrever Mayombe, ele começa descrevendo o rio Lombe, etc. Né? Aí depois, o narrador, né? Aqui você tem um narrador em terceira pessoa, escrevendo geral, começa a descrever Mayombe, o rio, escrevendo Angola, tal. Aí vira, aí o primeiro micronarrador tá aqui, ele se apresenta, eu sou teoria. Eu sou o narrador, o narrador, sou teoria, né? Aí vem esse parágrafo aqui, ó. Esse parágrafo aqui é o que está aí, tá? E nesse parágrafo tem muita coisa. Diz assim: eu, o narrador, sou teoria. Nasci na Gabela, na terra do café, tá? Então, terra do café sugere terra escura, tá? Então, as pessoas provavelmente que nasceram na Gabela são negras, ok? Tanto que depois ele fala, da terra recebi a cor escura de café. É muito lindo isso, né? Então, da terra do café, eu recebi a sua cor escura, que veio da mãe. Então, a mãe nasceu na Gabela. A mãe era negra. Misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Tuga. Então, o meu pai era branco, comerciante português. Se é comerciante, veio para cá para explorar, tá? Se casou com uma negra, com uma angolana, tá? Negra como café. Da união dos dois, eu nasci. E ele puxou mais o pai ou puxou mais a mãe? Ele puxou mais a mãe. Ele tem a pele escura. Aí vem, é lindo, gente. É lindo, lindo, lindo. Trago em mim o inconciliável. E este é o meu motor. Aqui você tem uma referência ao barroco, né? Ao projeto literário barroco, que é a tentativa de fundir elementos contrários, né? Ele traz nele, né, o mulato por si só, o mestiço, é barroco por excelência, porque ele traz na cor da pele aquilo que é inconciliável, né? O branco com o preto. Agora, por que o branco e o preto é inconciliável? O branco e o preto, ele não é inconciliável. Ele é tão conciliável que o branco e o preto dá o mulato. Dá o café com leite, né? Se mistura. Não é como o óleo e o... como é que fala? O óleo e o vinagre. A água e o azeite, que não se mistura. Se você pegar o café com leite e misturar, você tem uma nova cor. Então, o branco e o negro não é inconciliável, né? Então, trago em mim o inconciliável. E este, o meu motor. Num universo de sim ou não, né? De branco ou preto, de claro ou escuro, né? De Deus e diabo, de branco
ou negro, eu represento talvez. Né? Então, o que é o mestiço? O que é o mulato? É o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. Então, talvez é muito subjetivo. Aí você cai na ideia de preconceito. Né? Tem gente que tem preconceito e tem gente que não tem preconceito. Tem gente que percebe a cor da pele e tem gente que não percebe a cor da pele. Né? Então, é muito subjetivo essa ideia. E aí, Isa, por isso que fica tão difícil estabelecer num Brasil como o nosso, que é extremamente heterogêneo, o que é branco, o que é preto, o que é mulato, o que é pardo, né? Por isso que é tão difícil. A culpa será minha se os homens exigem a pureza? Gente, essa pureza aqui, ela pode ser pureza de ser 100% branco, porque você pode chegar em Angola e sofrer preconceito porque você é branco. Você é 100% branco. E pureza por você ser 100% negro. Você pode sofrer preconceito porque você é negro, 100% negro. Né? Assim também como você pode sofrer preconceito por você não ser branco nem negro. Né? A culpa será minha se os homens exigem a pureza, né? E recusam as combinações. Gente, o mais bonito são as combinações, né? O que faz o brasileiro, o que faz a beleza brasileira, eu acho, na minha opinião, justamente são as combinações. Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Porque eu, branco, posso ser sim para você e não para o outro, e eu, preto, posso ser sim para o outro e não para você. É muito subjetivo. Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Os homens é que devem aceitar o talvez. Não sou eu que sou a mistura que tenho que me colocar. Face a este problema capital, as pessoas dividem-se, aos meus olhos, olha a primeira pessoa, em dois grupos. Então, o mundo está dividido em dois grupos. Os maniqueístas e os outros. O que é maniqueísta? São os ultraconservadores, os de extrema direita. Tá? Branco, preto, menino, menina, sabe? Deus, o diabo, sabe? São os conservadores, maniqueísta. Pobre, rico, né? Comunista, não comunista. É o que a gente está vivendo, né? Mundo maniqueísta. Né? Um mundo onde não tem lugar para o mulato. O que você faz com o mulato? Pensa no Brasil. O que você faz com o mulato? Onde você coloca o gay? Onde você coloca... Né, o gay não, os homossexuais. Os transexuais. Onde você coloca os ateus? Que lugar que você coloca os ateus? Ah, já sei. Coloca tudo numa parede e manda bala. Não é? Porque o mundo não tem lugar para ele. O mundo é maniqueísta. Né? É aquela louca da Damares, né? Menino veste azul, menina veste rosa. Não tem espaço para outra cor e você não pode inverter as cores. O menino não pode vestir rosa e a menina não pode vestir azul. Né? E você não pode ter um menino que gosta de vestir rosa e uma menina que gosta de vestir azul. Né?
É isso que ele está falando. Então, existem dois grupos, os maniqueístas e os outros. Olha o que ele diz. É bom esclarecer que raros são os outros. É triste o que ele vai dizer agora. O mundo é geralmente maniqueísta. Ou seja, preconceituoso, né? Você é pobre, você é rico, você é inteligente, né? Escola pública, particular, os ricos entram na pública, os pobres vão para particular, vai fazendo esse joguinho, né? Você parando o mundo dessa maneira. Entre Manuela, que é a menina que ele gosta, né, a mulher que ele gosta, e o meu próprio eu, escolhi este. Adoro. Como é dramático ter sempre de escolher, porque escolhas sempre denotam perdas. Preferir um caminho a outro, o sim ou não, porque no mundo não há lugar para o talvez. Por que a gente tem que escolher? Ou por que a gente tem que se sujeitar a ser escolhido? Né? Por que não há lugar para o talvez? Estou no Mayombe. Estou no Mayombe. Renunciando a Manuela com o fim de arranjar no universo maniqueísta o lugar para o talvez. Então, o que ele está fazendo no Mayombe? Lutando. Olha o ponto de vista dele. Ele é mestiço. Ele está no Mayombe lutando pelo seu lugar no mundo maniqueísta, no mundo que não aceita o talvez, que não aceita o mulato. Eu estou aqui por causa desse ideal. Né? Claro que ele vai sofrer preconceito por ele ser mulato. Né? Preconceito de outros guerrilheiros que não são mulatos. Né? Muito legal. Ele para mim, ele é o melhor personagem. Aqui é a personificação da floresta que eu coloquei, tá? É o capítulo 3, chamado A Base. Tá? Ele descreve a floresta. É interessante perceber essa descrição aí. Natureza, sempre lembrar, gente, sempre lembrar a natureza. Mayombe, 9 noites, Romanceiro da Inconfidência, Locus Amenos, tá? E claro, Enigma também, o Drummond, Itabira, sempre lembrar. E Campo Geral, né, o Mutum, óbvio, né? O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados, que nele abriram uma clareira, né? Então, eles estavam ali abrindo, né, a floresta. Clareira invisível do alto, dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores, alegremente, formaram uma abóbada de ramos e folhas para as encobrir. Os paus serviram para as paredes. O capim do teto foi transportado de longe, de perto do lombe. Um montículo foi lateralmente escavado e tornou-se forno para o pão. Os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra, e as cabanas tornaram-se fortalezas. E os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas, e castanhos como os troncos colossais. A folhagem da abóbada não deixava penetrar o sol, e o capim não cresceu embaixo, no terreiro limpo
que ligava as casas. Ligava, não. Separava com o amarelo, pois a ligação era feita pelo verde. Assim foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira. Então, quem é que pariu a base? O Mayombe. Se ela pariu, quem é que pare? É mãe. Então, aí você tem a personificação da floresta. A floresta vista como mãe, porque pariu os guerrilheiros, né? Tem mais uma aqui, eu acho. A comida faltava e a mata criou as comunas. Olha só, a Mayombe mãe, mãe protege, mãe alimenta. A mata criou as comunas. Então, percebam aqui que a descrição do Mayombe, o comportamento do Mayombe é um comportamento de cor local, na medida em que a natureza ela acolhe os personagens. Esse acolhimento é uma característica romântica do romantismo. É o que acontece com a natureza quando ela acolhe Iracema. Diferente da natureza do Nove Noites, que faz com que, né, ou dá forças para que o americano se mate, né? É o que acontece, por exemplo, com Mutum, que, querendo ou não, o Miguelinho não podia ficar no Mutum, porque se ele ficasse no Mutum, ele ia ser mais um. Ele precisa ser alguém no mundo, né? Ele precisa... Vocês já assistiram Cinema Paradiso? Já viram? Né? Assistam. Um filme italiano. Você precisa sair da província, você precisa ir para a cidade, né? Você precisa sair de Itabira, ver o mundo é grande, né? Então, a natureza aqui é uma natureza de cor local, é uma natureza romântica. Então, ela vai proteger os homens, né? Então, ela criou as comunas, frutos secos, grandes amêndoas, cujo caroço era partido à faca e se comia natural ou assado. As comunas eram alimentícias, tinham óleo e proteínas, davam energia, por isso se chamavam comunas, porque quem dava energia aos guerrilheiros? O comunista, com os ideais, né? Com as ideologias, etc. E o sítio onde os frutos eram armazenados e assados, olha que legal, né? O local onde eles guardavam as comunas recebeu o nome de Casa do Partido. Então tá tudo ligado politicamente, né? Nunca vai cair no Enem, né? Nunca. O comunismo fez engordar os homens. Olha isso, gente. Metafórico isso, né? O comunismo fez engordar os homens. Fê-los restabelecer dos 7 dias de marchas forçadas e de emoções. Tá? Então, quer dizer, o que os mantinha vivo eram os ideais comunistas. Era o comunismo, né? Que os mantinha vivos. Legal. Beleza? Dito isso, a gente acabou Mayombe. Alguma dúvida que alguém queira colocar? Deixa eu ver. E aí, na nossa próxima aula, que eu não vou começar agora o 9 noites, porque é mais complexo, na aula de quarta-feira, 9 noites. Aí a gente finaliza 9 noites. Que eu acho que vai ter mais gente, né? Ó, estava aqui preparado, mas... Professor,
Fala, querido. Você pode falar um pouco mais da relação do Sem Medo com o comissário? Aquela relação de pai e filho? Eu Sim, já li o Mayombe já, só que, tipo, você poderia falar um pouco mais porque o dessa relação? comissário, ele é um jovem que está no processo de aprendizagem, né? E o Sem Medo já tem experiência de vida, já tem experiência do mundo, né? Então ele não tem medo de nada, tanto que o nome dele é o quê? Sem Medo. A relação dos dois é de pai e filho, porque o Sem Medo com o comissário vive mostrando para ele os erros e os acertos da vida e os erros e os acertos de estar numa guerra, né? Os erros e os acertos das relações com as mulheres, né? Então, ele se coloca como alguém que o comissário, que é falho, que é jovem, e por ser jovem erra, né? Se espelha, né? E precisa se espelhar para aprender a ser gente, né? Para aprender a ser homem no Mayombe, entendeu? Por isso que os dois têm essa relação paternal, essa relação dos dois. Você já leu Entendi. Mayombe? E Fala. já. Só mais uma coisa, professor. Eu ainda não, quando eu, tipo, terminei, eu não consegui entender muito bem o objetivo do Sem Medo. Tipo, qual que era o objetivo dele em participar do movimento? Porque parecia que, diferentemente dos outros, ele não tinha um objetivo pós-conflito, sabe? Então, Pós-libertação portuguesa. é porque o fato dele ser chamado de Sem Medo dá a ele uma característica meio anárquica, né? Meio caótica. Você tem a sensação que para ele é muito mais interessante ele estar dentro de um movimento de guerra do que estar lutando por um ideal específico. É essa a sensação que você teve? Na real, eu fiquei caçando, tipo, qual que era o objetivo dele, É, mas faz por isso que é sentido. sem medo. É o fato de simplesmente estar numa guerra, né? Simplesmente estar lutando. Por quê? Por quem? Né? O que também pode revelar uma certa descrença, né? Eu já lutei tanto, tanto que eu não tenho mais medo de nada, e isso provoca em mim um ceticismo, porque eu sei que, independente do resultado dessa guerrilha, dessa luta, nada vai mudar, né? Angola só vai passar de uma mão para outra, né? Vai deixar de pertencer aos portugueses para pertencer aos soviéticos, ou aos chineses, ou aos americanos, que é o que na verdade aconteceu com todos, praticamente com todos os países de Angola, todos os países africanos, né? Os que têm autonomia têm uma autonomia totalmente destruída, né? Os que não têm, os que são um pouco, né? O que não tem uma autonomia destruída é dominado ali né? Pela Inglaterra até hoje, pela França, né? Se você for ler, por exemplo, Camus do Estrangeiro, né, que é um romance de existencialismo, ele fala da Argélia, né? Texaco, que é um romance francês, que fala da periferia da Argélia, né? Então você tem também Le Congo, né? Você tem os países que são dominados pela França, por exemplo. Tem um gibi que, quando eu fui para a Bélgica, em Bruxelas, eu procurei para achar e não tinha. Porque Bélgica, para quem não sabe, é de onde vem o Tantan. Vocês conhecem como Tintim. Sabe o Tintim? É Tantan, na verdade. Que tem um cachorrinho, né? Então, tem um quadrinho, uma revistinha que é Tantan va à l'Afrique. Tintim vai à África. E é um quadrinho extremamente preconceituoso. Porque quando ele chega na África,
ele fica em choque. Então, assim, as tirinhas, os balõezinhos, como ele vê, é preconceituoso, mas é interessante de se discutir, porque você tem, através dos olhos do Tantan, o olhar do outro para com a África. Então, explode o preconceito. É até uma revista que gera bastante discussão, né? Então, assim, se você pegar os países africanos que foram colonizados pelos franceses, você vai ter a mesma dinâmica. Então, que os países que foram colonizados pelos portugueses, que os países que foram colonizados pelos ingleses, etc. Você vai em Macau, por exemplo, Macau fala-se 2 idiomas em Macau. Fala-se português e chinês, mandarim, que tiveram uma dupla colonização. Então, eu acho que o Sem Medo, essa ausência de idealismos no Sem Medo, dialoga muito mais com o ceticismo do personagem, né? De não acreditar em nada e de não ter medo de nada, porque ele sabe que, no final das contas, nada vai mudar, né? E eles estão ali para aprender isso, para amadurecer isso. Eu acho que talvez seja uma dessas leituras, assim. Talvez. Mas eu não considero Sem Medo mais importante. Eu acho que o personagem mais importante é o Teoria. Porque ele que teoriza tudo, ele é professor, ele é mais calmo. Eu acho que ele, sim, é o alter ego do Pepetela. Apesar do Pepetela não ser mulato, né? O Pepetela, muito pelo contrário, ele é branco, né? Branco com traços brancos. Não é branco com traços negros. Ele tem um nariz fino, branco com traços europeizados, né? Então, eu acho que ele acaba sendo o alter ego do Pepetela, tá? Ele não morreu ainda, está vivo. Precisa lembrar, né, Manu, o pós-guerra, porque quando tem os acordos de paz em Angola, na verdade, antes dos acordos de paz, a UNITA já apoia os portugueses. A UNITA nasce como um movimento guerrilheiro, mas rapidamente ela passa a defender os portugueses porque começam a receber dinheiro dos Estados Unidos. Sim, porque aí você está num período pós-Segunda Guerra Mundial, um período Guerra Fria. Sim, Guerra Fria. Aí você tem o bloco comunista, que se divide em 2. Na América Latina. Né? Sim. E você tem o bloco da UNITA com os portugueses, que é o bloco... Mas a UNITA nasce como um movimento guerrilheiro igual a MPLA. Sim. Eles depois começa a receber dinheiro e eles passam a fazer... Quem faz a maior parte da tortura em Angola é a UNITA. E com respaldo do governo português. Então, porque se você for pensar nisso, então a UNITA, os guerrilheiros da UNITA, eles poderiam ser considerados como traidores, né? Sim, sim. E isso gera conflitos até hoje dentro de Angola. De Angola. E precisa lembrar que o MPLA que assume o governo pós acordos de paz. E o Pepetela é ministro da Educação, vice-ministro da Educação até 82. Então, essa eu não sabia, ele foi ministro da Educação? Ele foi vice-ministro da Educação até 82, de 70 e poucos até 82. E ele não deve ter sido um mau ministro, sabe por quê? Se ele tivesse sido um mau ministro ou corrupto, etc. e tal, ele não estaria na lista da FUVEST. Então, o que acontece? Eu conto isso porque eu tenho uma amiga brasileira que é casada com angolano e ela morou lá há muito tempo, e ela trabalhou na educação. Então, o que acontece? A etnia que deu origem ao UNITA foi uma etnia que, depois acordos de paz, foi meio que banido de Angola, porque sim, tinha esse sentimento de traidores. Quem tem ascensão mesmo é o MPLA. Ele que
fecha o acordo de paz, até mesmo porque era um movimento mais abrangente no território, eles eram em maior número. Então, eles mais assumem o governo e passam a administrar Angola. Só que o presidente de Angola continua sendo o mesmo até hoje. Então, meio que se implantou uma, não sei, Então, acho que não dá para dizer lá não tem um ditadura. regime democrático, então. Não é um regime democrático. Eu acho que é muito mais um regime, o que talvez a gente poderia chamar monárquico, apesar deles não terem nenhuma linhagem. Monarquismo às avessas. Porque eles praticamente determinam o que vai acontecer. Minha amiga dizia assim, se tem um membro deles que vai embarcar no avião, o avião vai na hora que o membro precisar embarcar, não a hora que o avião tem que sair. Nossa. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Não. E assim, e aí a gente vai entrando com alguns personagens. O Brasil é um que explora Angola, Petrobras explora Angola desde a década de 60. E também financiou a UNITA. E a maioria dos negros, quase totalidade dos negros do Brasil, dos escravos que chegaram aqui, vieram de Angola. Após a abolição da escravidão em 1888, foi descoberto um documento no Rio de Janeiro com uma lista de mais ou menos 600 mil escravos, 600 mil negros que vieram para o Brasil por tráfico após a Lei Eusébio de Queiroz, que vieram de Angola. Então, após a Eusébio de Queiroz, que é aquela lei que proíbe o tráfico de escravos, sim. Ainda chegou no Brasil 600 mil negros vindos de Angola. Então, quer dizer, o Brasil continua, né? O Brasil tem essa coisa, ele paga essa moral de homem cordato, sabe? O homem cordial, um país pacífico, diplomático, que não entra em guerra com ninguém, que é solícito, mas não é nada disso, né? O Brasil é bem ruinzinho. Né? O Brasil entra na hierarquia como todos. Por exemplo, o Brasil é quem domina a América Latina, é quem dá as cartas, né? Agora, com esse presidente louco, o Brasil não faz mais nada, né? Mas, enfim. Está isolado, virou um pária, né? Virou o patinho feio, né? Mas quem dava as cartas era o Brasil. Eu morei em Guatemala, a questão hidroelétrica todinha em Guatemala, que ia atingir terra indígena e que não iam ter ressarcimento, e toda essa bagunça, quem estava por trás? O Brasil. O Brasil. Né? A barragem que está construindo na região que eu morei e que nenhum indígena vai ser indenizado, porque o ditador de 82 determinou que lá não morava ninguém, porque indígenas não eram pessoas, então indígenas fazia parte da fauna, então eles não recebem indenização. É uma empresa brasileira e veio governo Dilma, último governo Lula, governo Dilma, o projeto é o mesmo projeto do Belo Monte. É Nossa. O mesmo engenheiro, copiou, colou. Que droga. Enfim. Dá vergonha. Eu tinha vontade de cavar um buraco e entrar dentro. Nossa. Então é isso, gente. Ok, David? Ok, professor. Valeu. Então, quarta-feira a gente vê o 9 Noites. Beleza. Professor... Beleza. Oi. Não. Esquece. Não, esquece. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Caiane? Tudo bem, professor. Tá bom, então, gente. Então, até quarta-feira. Avisa pro pessoal que... eu não quero nem saber, Ana.
Tá nublado, né? Mas será que mais à noite não dá para ver? Então, mano, falou que a gente tinha que ver logo após o pôr do sol, né? Mas será que não é à eu noite? tenho, eu tenho uns amigos que moram na Inglaterra que eles tiraram foto logo após o pôr do sol e postaram na internet. Conseguiram Então, ver? assim, conseguiram ver. Conseguiram ver que moram na Inglaterra. Foi logo Ai, após o pôr do sol, porque não tinha nenhuma nuvem lá. é que eu Mas ia descer nublado agora assim para não ver vai se eu dar para conseguia ver. ver. Que aqui nem parou de chover ainda, não dá para ver Não nada. parou, né? Tá chovendo. É Que uma droga. pena, né? Nossa, mãe. É que eu estudo astrologia, então eu gosto muito de astrologia. Então, para mim, conseguir ver, eu Menina, fico não entendo identificando os nada desse planetas, negócio. fico identificando Marte, sei onde está Vênus. Nossa, aqui tá nublado também. Acabei de sair aqui fora, tá nublado. Que triste. Tá Eu nublado gosto só aí? porque brilha, porque eu não entendo nada de astrologia. Nossa, eu adoro, tipo. Marte eu sempre identifico, porque é sempre vermelhinho, eu sempre sei onde ele está. Mas eu queria ver Saturno, eu adoro Saturno, imagina. Mas mesmo assim, eu vou descer para ver se eu consigo, né? Você desce, vê onde o sol se põe, vira para a esquerda, olha para a esquerda. Vamos ver se eu consigo ver. Tá bom, gente. Beijo. Beijo, Boa Manu. noite. Tchau, Tchau, Manu. professor. Boa Obrigada. noite. gente. Até quarta. Tchau. Até quarta. Tchau, tchau.